E o maior erro que eu percebo as decoradoras fazendo, quando elas chegam e têm a oportunidade de decorar um ambiente ao ar livre, um ambiente externo, número um, exigir da cliente um orçamento muito exorbitante de decoração só porque é ao ar livre. Então, daí dá aquela sensação de um espaço bem amplo e logo um espaço que, na mentalidade da decoração brasileira, precisa encher muito para que você consiga minimamente ter um impacto de decoração. Isso é uma mentira. Você não precisa de um orçamento absurdo de decoração para conseguir gerar um valor de decoração, um valor visual num cenário amplo, desde que você tenha conhecimento técnico de decoração, com a mentalidade do styling europeu, que sempre preza pelo menos que é mais, pela elegância através da naturalidade, não uma super reconstrução de espaço, tá certo? E a gente vai falar disso hoje. Quais são essas principais técnicas, essa visão que você deve ter para conseguir decorar um ambiente externo sem precisar realmente encher ele tanto assim a ponto de você aí sim considerar ele bem decorado, tá bom? Então, esse é o primeiro erro. Existem dois principais erros que eu vejo. O primeiro, então, é esse de trazer essa mentira para o cliente, dizendo que ele vai precisar investir muito na decoração daquele ambiente externo que ele escolheu, porque é muito amplo e sem aquele orçamento ele não vai conseguir um efeito legal. Isso não é verdade, a gente vai te provar isso hoje, tá? E o segundo erro frequente é que os decoradores, quando veem um ambiente amplo e não tem o orçamento para encher esse ambiente, o que normalmente acontece? Muitos decoradores acabam seguindo a linha de raciocínio do seu cliente. E é natural que o cliente, por não ter conhecimento técnico de decoração, afinal de contas é para isso que ele te contratou, ele comece a ter algumas inseguranças, sabe? Poxa, o ambiente aqui é muito grande, a gente não vai botar nada de florzinha naquele canto ali, e aquele outro canto lá vai ficar sem nada. O que a gente vai fazer? Não, precisa colocar uns vasinhos ali, precisa colocar um arranjo naquele cantinho lá. E nesse precisa aqui, precisa lá, uma coisinha pequena aqui, uma coisinha pequena lá, só para ter alguma coisa, o próprio cliente está se dando um tiro no pé. E o decorador, por só seguir a orientação do cliente, a solicitação do cliente, ao invés de se impor como experiente em design, como a pessoa que foi contratada para dar essas sugestões, o decorador acaba seguindo essas solicitações. E aí o que acontece? Você vai colocando R$ 200 aqui, 500 lá, 900 lá, em coisinhas pequenas. E aí quando você vê, o orçamento da decoração praticamente foi embora, evaporou, porque você achou que você estava fazendo o melhor negócio, colocando pequenos vasinhos, pequenas coisinhas, um pouquinho aqui, um pouquinho lá e um pouquinho colar, porque dessa forma todos os ângulos ficariam minimamente decorados. Mas entendam uma coisa, aí tá a grande diferença de você ter técnica e você só ser um turista bem viajão mesmo. Um turista que não tem noção da mentalidade de decoração do styling europeu. Você pode entender a mentalidade do decorador de styling europeu como uma mentalidade de menos é mais e logo colocar pequenos vasinhos aqui e lá está dentro da mentalidade do styling europeu, ou você pode parar de pensar essa besteira e entender que no menos é mais não significa que você vai usar vasos pequenos para decorar um pouquinho cada ângulo. Não! Menos é mais é justamente a técnica que você precisa analisar para
identificar os ângulos que valem a pena serem exaltados. E logo, ao identificá-los, você concentra todo o seu orçamento, todos os detalhes personalizados, todas as melhores flores, os arranjos que você tinha programado para aquele projeto naquele ângulo ou naqueles 2 ângulos específicos. Isso é o menos é mais inteligente. Deu para entender a diferença? Então, não caiam nessa besteira de que, eu tô, nossa, consumindo um monte de conteúdo da Ana, tô adorando essa história de styling europeu, a gente não precisa ter muita decoração, menos é mais, vamos colocar um vasinho aqui, um vasinho lá e vai dar tudo certo. Não vai dar certo, principalmente em ambiente ao externo, ambientes amplos, ao ar livre, porque um vasinho aqui e um vasinho lá são um pontinho no meio do nada, em um ambiente amplo. Então, hoje a gente vai aprender como analisar os ângulos que devem ser exaltados na sua decoração. Como analisar em um ambiente externo aqueles locais que realmente vale a pena investir e concentrar a decoração. Ó, Marcelo, o que mais me atrai na sua técnica é a ideia de valorizar o ambiente que já é lindo. Ó aí, ó, europeias, se liguem no que a Marcela falou. Marcela é noiva e o que mais atrai ela no styling europeu é a mentalidade que a decoração europeia tem de valorizar um ambiente que já é lindo. Portanto, europeias e futuras europeias, anotem essa frase, porque quando uma noiva fala o que mais chamou atenção nela no styling europeu, é exatamente essas palavras que vocês têm que usar quando forem apresentar a sua assinatura de decoração, o seu diferencial, o porquê que é legal os noivos contratarem vocês. Porque vocês são as decoradoras, vocês estão aqui estudando para ser essa decoradora que faz exatamente isso que atrai a Marcela. Valorizar um ambiente que já é lindo, tá? E como é que a gente faz isso? Não é colocando os pequenos pontinhos de flor em cada lugar. Isso não vai trazer ênfase para nada naquele ambiente. E também não é trazendo um montaréu de flor e fazendo aéreo e cobrindo o gramado e fazendo isso, aquilo, parede autoportante, etc, etc. Não é nem 8, nem 80. Esse exemplo aqui, vocês têm um cenário com bastante relevo, com bastante assimetria, os Alpes, as montanhas. Então, aqui, essa mesma assimetria foi trazida para a decoração também, para os arcos. Então, os arcos, eles imitaram a disposição das montanhas, uma do lado da outra, e um mais alto e um mais baixo. Imitaram inclusive o pé da montanha. Então, para que quando vocês olhassem esse cenário todo, que vocês tivessem essa sensação de harmonia. Você não sabe o porquê que está parecendo harmônico, mas está parecendo harmônico. E por quê? Porque, na verdade, você tem alguns desses pontos lá nas montanhas de trás. As montanhas são pontudas. E aqui os arcos foram criados também com pontas e com alturas diferentes. Seria diferente a sensação se fosse colocado aqui um arco redondo, porque aqui vocês não estão vendo nada redondo atrás. Seria bem diferente, seria só realmente uma moldura redonda, mas ela não teria tanta conexão com o fundo como teve esses arcos assimétricos. Faz sentido? E outra, a foto com os noivos no altar, percebe que ela também ficou lateral com a paisagem lá atrás? E isso foi proposital. Foi pensado justamente para cliques como esse daqui.
para que o arco ficasse lateral, os arcos, eles tivessem essa conexão com as montanhas e o véu ficasse assim, bem impactante na foto. Você enxergasse toda a profundidade do véu. Legal, né? Seria diferente se os arcos fossem de frente, você não veria essa colocação de um e outro, como as montanhas, que as montanhas eram assim, né? Uma mais alta, uma mais para frente, outra mais para trás. Exatamente o que foi feito ali. E as montanhas no final têm o pé. Se eles fossem de frente, você não veria essa disposição diferente, porque de frente você não vê. Mesmo que eu coloque mais para cá, você não enxerga a diferença de posição, tá vendo? Aqui eles estão juntos e aqui eles não estão juntos, não estão alinhados. Mas você não enxerga tão bem quanto você enxerga assim. Então, foi isso que aconteceu ali. E se o arco fosse lado a lado de frente, assim, com o pé, com a continuação embaixo, mas de frente, a foto pegando a vista não pegaria a continuação do pé, ela pegaria, não pegaria a profundidade, o impacto desse pé. Diferente quando a foto é lateral, que você realmente enxerga toda a profundidade do pé do arco. Vou colocar de novo para vocês entenderem. Um exemplo com árvore, tá? Quando tem a árvore, vocês têm um pouquinho mais a temperatura amenizada, do calor, né? Daquela decoração colocada próprio embaixo do sol. Se vocês têm árvore, principalmente aquela árvore que cobre um pouquinho em cima, faz uma sombra, ela ajuda, ela serve como se fosse um guarda-sol, né? Só que mesmo assim, gente, se é momento de sol a pino, não tem árvore que resolva a coisa. Então tem que cuidar bastante os horários, principalmente num país como o Brasil. Aqui na Europa também tem que cuidar muito disso. Aqui, percebam que, além da questão da sombra, etc., vocês têm o posicionamento da mesa bem em frente à árvore. Então, vocês veem essa conexão, essa simetria entre o posicionamento da mesa e a árvore atrás. É quase como se fosse um arranjo, né? Que foi criado. A árvore faz parte da decoração. Posicionamento que foi pensado para isso. Tá? Então, ao invés de decorar uma área inteira extensa, um pouquinho de cada lugar, você concentra a decoração aonde tem uma informação como essa, uma linda árvore, e aí você faz aquele ambiente focado naquele local. Concentra a decoração ali. Pode ser um lounge, aqui a gente falou de mesa, mas poderia ser um lounge, poderia ser um altar, poderia ser uma mesa de doces. Ao invés de botar no meio do nada, você concentra em um lugar específico que já tinha um ponto de foco. Tá? E por falar em ponto de foco, se vocês estão falando de evento ao ar livre, mas que de repente é um local que não tem uma vista, ele é só um jardim de uma casa. Agora vocês vão tirar com a minha cara, né? Porque tudo bem, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de um local que não é bem uma casa, é muito mais do que isso, é uma vila clássica, antiga, maravilhosa, imponente, com um jardim italiano imponentíssimo. Mas aqui, o que eu quero trazer para vocês é um jardim com uma casa, ou seja, vocês não têm vista. O que vocês têm é a informação da casa e do verde do jardim. Então, o que vocês podem escolher como ambiente focal para decorar? O ambiente, nesse caso, o ambiente em que você vai concentrar a sua decoração, ele vai ser definido em base à arquitetura daquela casa. Ó, Marcela, mas isso é uma vista. Você pode considerar isso uma vista, Marcela, mas não é uma paisagem, não é
uma paisagem natural. Isso que eu quero dizer. É uma arquitetura. É a casa, é o local do evento. Então, se você for decorar, fazer um cenário do lado de fora dessa casa de eventos, o que é que você vai analisar como local para ser decorado desse lado de fora? Você vai buscar informações visuais naquele fundo daquela casa, a parte que vai aparecer dela no jardim. Então, se vocês olharem para a arquitetura dessa casa, ela é toda simétrica, ela é toda espelhada. Vocês têm um centro bem ali no meio, bem definido, tem a porta e tem as duas janelas, e dali a mesma quantidade de janelas e tamanho de cada janela se espelha exatamente igual para cada lado. Então, ela é completamente simétrica em função do ponto central dela, que é sinalizado pela porta. Dessa porta sai o jardim, sai o laguinho central. Então, o próprio jardim também já é todo simétrico, com sempre esse mesmo ponto central. E aí, você tem no jardim essa informação de dois pinheiros, que criam como se fosse uma moldura para aquela porta, para aquele ponto central da arquitetura existente no local. Então, aqui você teria a opção de decorar ao longo de todo esse jardim, ao longo de todo esse lago. Você teria a opção de decorar, de repente, só esse laguinho central, aquela parte redondinha no meio do lago longo, tem uma parte redonda, né? Ali seria um ponto de foco. Também seria legal. E não custaria tanto. Só que quando você tem uma verba menor, será que vale você decorar um pouquinho no laguinho central e um pouquinho lá perto da porta? Ou vale mais você abdicar do laguinho central, daquele redondinho ali, e deixar toda a sua verba concentrada naquele ponto central, aquele ponto de foco entre um pinheiro e outro, e exatamente na frente daquela porta que era a porta que determinava o centro da arquitetura da vila. Entende a diferença? São essas escolhas que fazem você conseguir ter mais ou menos impacto com menos. Não é que o menos é sempre mais. O menos só vai ser mais quando bem disposto, quando bem posicionado, quando bem pensado, tá? Aquela sugestão que eu dei que é possível você fazer, que é decorar ao longo de todo o jardim, nesse caminho lateral que vocês estão vendo, ou ao longo de todo o laguinho central, ficaria maravilhoso, super impactante. Mas haja orçamento, né? Ó, a Marcela fazendo um resumão da aula aqui. Essa noiva tá muito aplicada. Então, a decoração sempre vai ser conduzida pelas linhas e cores do local, tipo uma repetição, as mesmas linhas e cores, mais cores harmônicas complementares às naturais. Exatamente. Parabéns, Marcela, ganhou estrelinha na aula de hoje. Então, essa é a mentalidade do styling europeu, é você analisar com tanta precisão o cenário, seja ele o cenário arquitetônico ou o cenário natural da paisagem, da vista, do que você tem ao redor, das formas existentes ao redor, sejam elas montanhas, árvores, colinas, até as formas da arquitetura existente naquela casa de eventos. Então, você analisa tudo isso
Traz isso para as suas ideias de projeto, entende quais são os pontos de foco, analisa a viabilidade da execução daquele momento específico do seu evento, naquele lugar que você gostou, a viabilidade do serviço chegar ali, da conexão de luz, dos pontos de águas necessários para, de fato, fazer o evento ali. O conforto térmico, como você mesmo falou, Marcela. E, é claro, analisa as cores. As cores existentes, os estilos existentes naquele cenário, para definir eles e trazer eles para dentro do seu projeto. Eu sempre falo isso aqui para vocês e vou bater mais uma vez nessa tecla. Para vocês conseguirem decorar com harmonia um cenário, não adianta vocês ignorarem as cores e os estilos existentes naquele cenário. Se você ignorar e começar o seu projeto criando uma paleta de cor do jeito que você bem entender, sem nem olhar para o cenário, identificar quais são as cores que já estão ali e trazer elas para dentro da sua paleta de cor do evento, você vai já, desde o início, tá correndo um grande risco de criar ruído visual para o seu cenário. Porque as cores já existem no cenário. Você não está construindo uma decoração num cenário que não tem cor. As cores existem. Entenda quais são essas cores e traga elas para o seu cenário, para a sua paleta, para o seu projeto. Tá? Nenhuma paleta de cor de projeto começa zerada. Ela sempre começa com as cores que já existem naquele cenário. A mesma coisa, o estilo, a mesma coisa, as formas. Você nunca começa um projeto do zero. Você sempre tem algumas informações importantíssimas, valiosíssimas a serem consideradas. Certo? Mesmo quando você está decorando talvez um salão todo branco. Tem gente que gosta de olhar salão branco e dizer, isso aqui é uma tela em branco. Mais ou menos, né? Porque se você tem um salão todo branco, só aí você tem uma informação visual cromática muito forte. Significa que você tem a predominância branca no seu projeto já lá no 90%, né? Então, o que você vai fazer para trazer mais informação para dentro daquele cenário de forma a balancear toda essa predominância branca? Você vai querer trazer mais branco para aquele cenário? Você vai querer talvez balancear, trazendo menos branco e trazendo bem mais outras cores? O que você vai fazer para transformar aquele local em um local mais aconchegante e harmônico ao mesmo tempo? Tá? Então, mesmo quando o lugar é todo branco, é importante que você traga a cor branca para dentro da sua paleta de cor para entender que ela já existe. E quando você for dosar essas cores, você não esquecer que existe o branco ali e que, inclusive, ele está ali numa predominância bem alta. Quando a gente não traz essas informações para o projeto, a gente acaba esquecendo. Porque aí, gente, começa a criar o projeto, começa a fazer pesquisa de referência, aí você acha vários projetos lindos na internet, e se você não trouxe as cores que estavam no cenário, os estilos que estavam no cenário, para o seu briefing inicial de projeto, você começa a se empolgar com outras paletas de cores, começa a criar todo um projeto baseado em paletas que você viu no Pinterest, mas quando você vai colocar no cenário do seu evento, elas não harmonizam como na foto que você viu no Pinterest. Por quê? Geralmente é por causa disso. Porque você ignorou a análise de cenário principal, inicial.